Graças a Deus mesmo, pela fé. A fé tem sido um sinal de Deus dentro de nós. E quando eu falo em fé, eu não estou me referindo à fé emotiva. A fé emotiva, a fé sensacionalista, a fé aliada com as emoções, com os sentimentos, não vem de Deus. É uma fé enganadora, ilusória, fantasiosa. A fé sensacionalista faz a pessoa enganar-se a si mesma. Ela é ilusória. Essa fé, eu diria, é diabólica. A fé diabólica, porque ela ilude a pessoa, ela faz a pessoa pensar que está na fé. E na realidade não está. Quando nós tratamos de fé bíblica, ou da fé bíblica, a verdadeira fé, a fé que traz os benefícios, inclusive o maior benefício da fé, que é a salvação da alma, essa fé, essa qualidade de fé, que não tem nada a ver com a emoção, essa fé é inteligente, é racional, é consciente, você tem certeza, não no coração, você tem certeza no seu pensamento, no seu intelecto, de que você está na fé. Lembra que Paulo ele falou, eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, a crença do apóstolo Paulo não era uma crença fantasiosa, emotiva. Não, ele sabia. E a gente sabe as coisas pelo pensamento, pela razão, pela inteligência, pelo intelecto. Então, a fé que resolve, que traz benefícios, que faz acontecer o milagre, é a fé que diz respeito à inteligência, à sabedoria, ao sacrifício. Claro, porque a fé emotiva odeia o sacrifício. Quem tem uma fé emotiva odeia o sacrifício. E claro, o diabo odeia o sacrifício. O diabo só quer sacrifício para ele. Porque quando a pessoa faz o sacrifício para o diabo, ela o faz por falta de conhecimento. Mas quando a pessoa tem conhecimento da verdade, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e aplica essa verdade na sua vida, exercita essa verdade, obedece essa verdade, molda o seu caráter, a sua vida, molda o seu comportamento nessa palavra. Então essa fé é a fé que traz benefício, porque ela está aliada ao sacrifício. Porque é impossível você apresentar uma fé bíblica sem o sacrifício. Para que você possa apresentar uma verdadeira fé, você tem que apresentar essa fé na palavra de Deus. Mas para você exercitar a sua fé na palavra de Deus, você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar, eu tenho que sacrificar. Por exemplo, você que me ouve neste momento, você vai na igreja, você ora, você dá oferta, você é fiel nos dízimos, você talvez seja até um oficial da igreja, talvez você seja um pastor, talvez você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, assim, no sentido de fazer a obra de Deus. Mas, por outro lado, você carrega dentro de si uma mágoa
de uma outra pessoa. Você carrega uma mágoa do fulano, do beltrano, do cicrano. Você carrega uma mágoa de um colega seu, e etc, e etc, e etc. Ora, então a sua fé, apesar de você fazer muitas coisas boas na fé, mas você não perdoa, você não ora por aquela pessoa que você tem mágoa, eu pergunto, que tipo de fé você apresenta para Deus? Você apresenta uma fé infrutífera, porque Jesus ensina, ele disse assim, se perdoardes os seus ofensores, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes aos vossos ofensores, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Ele disse, perdoai e sereis perdoados. Não perdoais, em outras palavras, também não sereis perdoados. Então, a fé inteligente faz com que nós apliquemos a palavra de Deus na nossa vida. Nós não podemos simplesmente falar para a pessoa perdoar, mas nós mesmos temos que perdoar. Não adianta você, pastor ou pastora, pregar que as pessoas têm que perdoar. Se você não perdoa, você está sendo hipócrita, no mínimo, no mínimo. Ora, veja que a fé inteligente obedece a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus. Então, eu quero, como testemunha viva, eu posso dizer para você também que eu já tive essa experiência. Eu já fui muito martirizado, muito perseguido, você sabe muito bem disso. Muitas pessoas falavam mal de mim, etc. Isso é até comum, se chamaram Jesus de endemoniado, imagine nós, que somos meros servos. Mas o fato é que houve pessoas que não apenas falaram mal de mim, mas me acusaram, me levaram aos tribunais, me acusaram disso, me acusaram daquilo e muitas coisas. Eu lembro que teve uma determinada pessoa que se intitulava pastor, que disse que eu tive relações com a sua mulher e que ela estava aguardando, esperando um filho meu. Olha só que acusação. Então, quer dizer, isso é um ultraje, uma acusação grave, gravíssima. Só que, graças a Deus, eu nasci com as mãos defeituosas e eu disse para esse determinado cidadão, eu disse, olha, então a sua mulher pode se preparar porque ela vai ter um filho com as mãos defeituosas, iguais às minhas filhas. As minhas filhas têm traços meus de defeitos. Então, é claro que nós conseguimos neutralizar essa ofensa. Mas aquilo me machucou muito, porque eu esperava daquele cidadão bandido qualquer coisa, menos que ele fosse falar dessa forma e dar um golpe baixo. Mas o fato é que eu sabia que por trás disso havia um demônio, havia um capeta. Então esse capeta havia usado esse cidadão para tentar fazer com que eu guardasse mágoa dele, eu tivesse mágoa dele. Eu fiquei muito irado. Mas, depois de orar por ele, eu orei por ele, eu pedi para Deus libertá-lo, eu pedi para Deus perdoá-lo, porque eu o perdoava. Depois de fazer isso, eu fiquei livre, eu fiquei leve, tranquilo, porque eu estava simplesmente exercitando a minha fé na palavra de Jesus. Jesus disse, se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai vos perdoará. Se, contudo, não perdoardes aos vossos ofensores, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, eu não sou burro, eu usei a minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio, não as minhas emoções.
Porque se fosse seguir as minhas emoções, os meus sentimentos, eu iria continuar odiando, magoado. Mas como eu usei a minha inteligência, o meu raciocínio, eu disse, não, eu não vou entrar nessa armadilha do diabo. Eu vou perdoar, vou orar. E orei por ele, por essa criatura. Então, infelizmente, há muitas pessoas que têm uma fé do tipo sentimento. Eu não consigo perdoar porque eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas você não tem nada que sentir, você tem que te obedecer à palavra de Deus se você está na fé. Não é só você, eu, todos nós. Nós não temos que dar atenção aos nossos sentimentos, sentimentos do coração. Se estamos sentindo bem, se estamos sentindo mal. Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. Eu vivo pelo que a palavra de Deus ensina. Então, se ela ensina a perdoar, eu vou perdoar. Eu vou orar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas, bispo, como é que eu posso perdoar uma pessoa que eu sinto mágoa? Aí é que está. Aí é que está. Se você orar por essa determinada pessoa, se você orar, ó Deus, perdoa essa pessoa, tem misericórdia dela, abençoa essa pessoa, quando você faz isso, ainda que o seu coração odeie essa atitude sua, mas no seu pensamento você faz o que é certo, o que manda a palavra de Deus. Nós não temos condições de controlar os nossos sentimentos, o nosso coração. Mas temos condições de controlar a nossa mente, a nossa razão, de fazer as escolhas certas na nossa cabeça. Então, o que eu faço é usar a minha inteligência. Independentemente do que eu sinto ou deixo de sentir, eu perdoo. Eu perdoo orando pela pessoa, pedindo a Deus para abençoar essa criatura. Então, isso, minha amiga, meu amigo, é um exemplo simples do que se considera uma fé inteligente. A fé inteligente, a fé racional, a fé consciente, ela é seguida de sacrifício. Então, para que eu possa fazer esse sacrifício de perdoar, é claro, é óbvio que eu tenho que estar na fé. Eu tenho que viver a fé, independentemente dos meus sentimentos. Eu prego a palavra de Deus. Ora, eu estou aqui no rádio, pregando, falando, ensinando, exortando, orando. Ora, estou no altar, também falando, orando, pedindo, clamando em favor das pessoas. E se você quer saber que se eu sinto alguma coisa boa fazendo isso, não, eu não tenho nenhum sentimento. É claro que eu não me sinto mal pregando o evangelho, eu me sinto bem, é lógico. Eu me sinto alegre, feliz, eu me sinto aliviado, eu me sinto livre. Mas isso não importa, se eu sinto isso, se eu sinto aquilo, não interessa. O que interessa é que eu prego o evangelho seguindo, obedecendo a palavra de Deus, de acordo com a minha inteligência, o meu intelecto. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé bíblica, a verdadeira fé, a fé que traz benefícios, a fé que traz o maior dos benefícios, que é a salvação da alma, é a fé que envolve o sacrifício. Você tem que abrir mão do seu egoísmo, você tem que abrir mão de sentimentos, você tem que abrir mão do que você gosta ou do que você não gosta e fazer aquilo que está escrito, seguir a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Ora, se você toma essa atitude, então você está na fé. O apóstolo Paulo diz que nós devemos andar de fé em fé. Quer dizer, nós temos que obedecer, obedecer e obedecer. E a obediência custa o sacrifício, custa caro. Porque você, para obedecer a palavra de Deus, para que eu possa obedecer a palavra de Deus, eu tenho que negar a minha vontade. Eu tenho que negar
os meus pensamentos. Eu tenho que negar os meus desejos. Eu tenho que negar a minha carne. Eu tenho que negar a minha alma. Eu tenho que negar o meu coração. Essa é a realidade. Muitas pessoas, por exemplo, dizem assim, eu queria ter um casamento igual ao do bispo. Você quer ter um casamento igual ao meu? Então procure uma pessoa que esteja na fé, que viva na fé. Não vá buscar uma noiva, ou um noivo, ou um namorado, uma namorada, um futuro esposo ou uma futura esposa, por conta dos seus olhos. Se você quer um sujeito, um corpo sarado, bonito, um camarada realmente modelo, você, obviamente, vai seguir as paixões do seu coração. Mas se você quer seguir a palavra de Deus, você vai buscar um homem que seja correto, um homem que seja verdadeiro, um homem que tenha palavra, um homem que honre a sua palavra empenhada, um homem que seja correto, justo, verdadeiro, não seja mentiroso, seja sincero, um homem que seja fiel sobretudo a Deus. Porque se nós não somos capazes de ser fiéis a Deus, como é que nós vamos ser fiéis uns aos outros? Que nós podemos ver. E se nós somos infiéis às pessoas que convivemos, como que nós seremos fiéis àquele que nós não vemos? Então, minha amiga, é tomar lá da cá. Quando a pessoa apresenta uma fé verdadeira, ela procura se enquadrar dentro da disciplina da palavra de Deus. Eu lembro que eu namorava muitas garotas, quer dizer, não de uma vez só, mas namorava uma, namorava outra. Depois, quer dizer, eu estava procurando, almejando encontrar uma pessoa certa. Nem mesmo dentro da igreja eu encontrei a pessoa certa para mim. Eu cheguei a ficar noivo de uma jovem, até muito bacana, batizada com o Espírito Santo, uma pessoa muito bacana, uma pessoa correta, mas não era a pessoa que se enquadrava comigo, porque eu não tive fé para continuar o noivado e tive que desmanchar. Eu não tive fé. Não era de Deus, porque quando é de Deus, a nossa fé não deixa dúvida. A fé é inteligente, não a fé emotiva, não o sentimento. Não se iluda, minha amiga, presta bastante atenção. Eu não tive fé racional, inteligente, consciente para ir em frente com aquele noivado. Não tive fé. Por uma razão que eu não quero comentar aqui. Ora, quando eu encontrei a Esther, então eu vi que ela era a pessoa que Deus havia escolhido para mim. Eu a vi como um presente de Deus para mim. Então não houve dúvida. Eu sei que eu gostei dela, eu senti uma atração muito grande por ela, um amor muito grande, etc. Mas isso tudo eu sei que viria com o tempo acabar se não houvesse a fé inteligente, se não houvesse o amor que vem da fé. O amor que vem da fé. Porque o amor que vem da fé é fiel, é correto, é verdadeiro, é sincero, tem disciplina. Então, eu tive fé e amor ao mesmo tempo e combinou com o nosso caráter. Nós combinamos, porque ela era e é uma pessoa de palavra, uma pessoa da verdade, uma pessoa que vivia de acordo com a palavra de Deus. Então, eu vi que era realmente, eu vi com os olhos da fé que ela era a pessoa que Deus tinha finalmente
me dado de presente. Eu tinha pedido muitos anos uma pessoa e todas as minhas namoradas, a minha fé não batia. Então, independentemente da fisionomia, independentemente do corpo, independentemente de qualquer outra coisa, eu olhei para o lado espiritual, eu olhei se a Esther realmente atendia às minhas aspirações espirituais. E isso aconteceu. Então eu procurei a pessoa certa, eu procurei a pessoa de Deus, eu procurei uma que fosse da vontade de Deus. Então muitos rapazes, muitas jovens querem casar e pensa que encontrou um rapaz ou uma moça dentro da igreja, esse aqui é de Deus. Pensa que porque é batizado com o Espírito Santo, esse é de Deus. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Você, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ser franco para você, honesto, e falar a verdade. Por exemplo, você é uma jovem que tem, suponhamos, uma idade, por exemplo, 25 anos, e você quer se casar com uma pessoa da fé. Aí você é batizada com o Espírito Santo. Veja só como a fé exige inteligência. Olha só. Aí você encontra um rapaz, suponhamos, 3, 4, 5 anos mais novo do que você. Esse rapaz também é batizado com o Espírito Santo. Mas ele, você avaliando, você pesando, você usando os olhos da fé, você verifica que ele é uma criança aos seus olhos. Você com 25 anos, você tem a cabeça de uns 30. Você sabe que a mulher, ela se adianta ao tempo. Ela desenvolve muito mais rápido do que o homem. Uma menina com 9 anos pode até ser mãe. Um menino com 9 anos pode ser pai? Eu duvido. Pode ser que haja algum aborto da natureza. Mas eu duvido. O fato é que uma jovem de 25 anos tem cabeça de 28, por aí, no mínimo. Um jovem, um rapaz de 20 anos, tem cabeça de quê? Tem cabeça de 15 anos. E eu posso falar isso com você porque eu já passei por essa idade. Mesmo com 27 anos, praticamente quando eu me casei, eu era um garoto, a minha cabeça não era. Eu era 5 anos, somos 5 anos mais velho do que a Esther. Então, nessa altura, eu era jovem, eu era imaturo, eu era mais imaturo do que ela. Mesmo assim, por conta do presente de Deus, deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu tive meus momentos de imaturidade que realmente eu fracassei, eu falhei naqueles momentos. Então, quando você quer encontrar uma pessoa de Deus, você tem que buscar pela fé. Claro, a fé inteligente, quando você pesa, a fé quando você avalia, quando você verifica, quando você confere. Lembra que Jesus falou? Jesus é muito legal. Ele, quando ensina a palavra, ele ensina perfeitamente. Ele fala sobre o homem que vai construir uma torre. Ele diz assim, você pode ler comigo assim, lá em Lucas, no capítulo 14 e versículo 28, ele diz assim, olha só como a fé exige cuidados inteligentes. Veja como ele diz, Lucas 14, 28, ele diz assim, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces da torre, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir
e não pôde acabar. Quer dizer, uma fé inteligente, uma fé que raciocina, uma fé que coloca os números na ponta do lápis, no papel, preto no branco. Depois ele fortalecendo essa ideia de que a fé tem que funcionar com a inteligência, ele diz assim, qual é o rei que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, quer dizer, o sujeito é rei, mas se ele vai combater, vai entrar em guerra com outro rei, ele se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, assim, olha como Jesus termina, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, não nega, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, não pode me seguir, não pode estar na minha aula, não pode estar andando nas minhas pegadas. Por quê? Porque para que a pessoa possa me seguir, ela tem que andar na fé. E andar na fé, a pessoa tem que estar disposta ao sacrifício, a renúncias. Então, se ela não avaliar bem, pesar bem, mesmo com a fé, então é melhor que ela não tome nenhuma atitude. É melhor que ela não tome nenhuma atitude. Então, você me ouve nesse momento, você quer se casar com essa pessoa que você ama, mas você desconfia que ela mente para você. Ora, se ela mente é porque ela é uma pessoa que não é digna de confiança. Se ela não é digna de confiança agora, quando é solteira, vai ser depois de casado? Aí você diz assim, mas espera aí, bispo, ela pode se converter no futuro. Meu amigo e meu amigo ouvinte, isso é cabeça de bagre. No mínimo você está dando uma de cabeça de bagre. Por quê? Como é que você crê que ele vai ou que ela vai se converter no futuro? Então espera ela se converter para então se engajar e se casar. Porque se você casa antes, depois que ele come o bolo, duvido, minha amiga, eu duvido com todas as minhas forças que essa pessoa vai querer seguir o caminho com você. Eu duvido. Então não faça bobagem, não vai pela paixão, pelos sentimentos. Use a sua inteligência, o seu intelecto. Você não tem ideia de quantas pessoas, quantas mulheres vêm até o nosso gabinete pedindo ajuda por causa do marido tê-las abandonado. Hoje em dia é comum o marido trocar, mesmo crente, diz que é crente, é batizado com o Espírito Santo, é fiel a Deus, etc. Às vezes até pastor, às vezes até político. Depois que alcança o sucesso, eles trocam a panela velha pela panela nova. Eu já falei isso aqui essa semana, e essa é a realidade. Eles têm trocado aquela esposa que ajudou a chegar onde eles chegaram, mas depois que eles chegaram lá em cima, ele chutou aquela criatura e colocou uma novinha no seu lugar. Uma bonitinha, novinha. Esse é o espírito do mundo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, isso acontece porque as pessoas casam e descasam à la volonté. Quer dizer, casam e descasam de qualquer maneira. Casam, se não der certo, descasa e casa outra vez.
E não é assim. Casamento não é isso. O casamento envolve responsabilidade, porque depois do casamento vêm as crianças. Normalmente acontece quando os pais se separam, quem mais sofrem são os filhos. E depois os filhos entram nas drogas e vêm trazer dor de cabeça, etc, etc, etc. Bem, eu quero dizer para você que se a fé não for envolvida, não tiver envolvida com o sacrifício, então a fé é mentirosa, é enganadora, é satânica. Satânica. E é isso que você vê por aí. A maioria dos crentes, eu digo a maioria dos crentes, inclusive pastores, a maioria nesse mundo todo, é tudo endemoniado, perturbado, porque cultivam uma fé emotiva, uma fé sensacionalista, uma fé que faz a pessoa chorar diante do altar, chorar, se debulhar em lágrimas, mas depois sai dali e continua fazendo a mesma coisa, as mesmas patifarias que vinha fazendo. Quer dizer, é uma fé satânica no mínimo. Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, tudo que tem, tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Você pode ler isso em Lucas 14, versículo 33. Isso é o caráter da fé verdadeira. Esse é o caráter da fé que traz benefício. Se eu fosse tomar uma atitude de fé na base dos sentimentos, eu estaria no inferno hoje. Pode ter certeza disso. Deus me tem dado a sua misericórdia, sua compaixão, a sua graça, o seu perdão, mas também a fé inteligente, a fé que raciocina, a fé que pesa. Então, antes de eu tomar uma atitude de fé, eu penso, eu analiso, eu avalio, para que não venha tomar uma atitude pela qual depois eu venha me arrepender. Eu tenho que tomar uma atitude consciente de que vai dar certo. Atitude de fé. A fé consciente. A fé consciente tem os seus valores. A fé consciente tem o seu caráter, o seu poder, porque a pessoa sabe o que está fazendo. Por exemplo, eu prego o Evangelho, eu divulgo a palavra de Deus, não por profissão, mas por vocação. Eu creio e por isso eu procuro dar às pessoas que querem aquilo que Deus me tem dado. Você está me ouvindo? E há pessoas que me ouvem há anos, muitos anos, que me acompanham através do rádio há muitos e muitos anos. São pessoas que oram comigo, são pessoas que oram por mim, são pessoas que me sustentam na minha fé através de suas orações. E graças a Deus por essas pessoas. Às vezes são pessoas que eu nem conheço e talvez nunca vá conhecer, mas eu sei que elas estão amontoando um tesouro no céu quando oram por mim. E vice-versa, quando eu oro por elas, eu amontoo um tesouro no céu também por mim, porque é o que está escrito. É o que está escrito, é o que está determinado. Eu estou, então, procurando levar para você, minha amiga, meu amigo, uma fé que faz você livre de religião, de religiosos, de pastores, de homens, de bispos, de quem quer que seja, cardeais, de papas e de
tudo que existe nesse mundo. A verdadeira fé leva as pessoas a uma liberdade plena. Ela decide a sua vida, ela decide o seu destino, ela determina o que ela quer e o que não quer. Porque a fé inteligente faz isso. Ou você quer ficar comendo na mão dos homens pelo resto da vida? Pois eu estou tentando passar para vocês uma fé inteligente, em que você anda livre. Você não tem que ficar dando satisfações daquilo que você faz ao pastor, à sua igreja, à sua denominação. Não, nada disso. Você tem que ser e andar de acordo com o espírito da fé, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito da fé é que nos guia. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará toda a verdade. Ele, o Espírito Santo. Aliás, diga-se de passagem, a partir do dia 20 desse próximo mês, 20 de setembro, nós vamos iniciar o próximo jejum de Daniel, 21 dias de Daniel. Estaremos 21 dias jejuando de informações seculares, de tudo que este mundo oferece. Vamos fazer um jejum estritamente espiritual. Não é um jejum de comida, não é um jejum de bebida, não é jejum de viver a vida. Não, mas um jejum de todas as informações seculares. Todas as informações seculares. 21 dias só pensando nas coisas de Deus. Inclusive, eu quero dizer para você que nesse jejum, como os jejuns de Daniel, eles permitem que nós venhamos assistir filmes bíblicos. Por exemplo, você não vai precisar interromper assistir a novela Os 10 Mandamentos, porque os 10 Mandamentos remetem para a fé, para os pensamentos das coisas de Deus. Então, o jejum de Daniel, você vai poder assistir os 10 Mandamentos. Vai poder continuar assistindo os 10 Mandamentos. Mas só os 10 Mandamentos. E outros filmes bíblicos. Aí sim. Então, se você quiser entrar nesse jejum de Daniel conosco, então no dia 20 de setembro, prepare-se, 20 de setembro nós vamos iniciar esse jejum. Um jejum de 3 semanas, 21 dias. Jejum semelhante ao jejum que Daniel fez. O texto sagrado ensina que Daniel, depois de jejuar 21 dias, o anjo do Senhor veio ao seu encontro. Nós vamos jejuar 21 dias para que o Espírito Santo venha sobre nós. Eu digo nós, referindo-se a você, porque eu já recebi o Espírito Santo, graças a Deus. Não tivesse recebido o Espírito Santo, não existiria a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eu vou entrar nesse jejum junto com vocês, para estar no mesmo espírito com vocês. Nós vamos entrar e viver esse espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Mas então, como eu estava falando, o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus, é quem tem que nos guiar. É por isso que nós sempre fazemos reuniões especiais para as pessoas receberem o Espírito Santo. Por quê? Justamente por isso, para que elas venham ser guiadas pelo Espírito Santo e não pelos homens. Por ninguém, senão pelo próprio Espírito de Deus. Nós estaremos falando mais a esse respeito nos próximos dias. Mas fique sabendo, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a fé inteligente faz a gente voar, livre, sem ficar devendo nada a ninguém, sem ficar preso a quem quer que seja, sem ficar agarrado a este mundo, a esta terra, aos valores deste mundo. Não, a pessoa quando está vivendo no espírito da fé, ela flutua, ela voa. Você sabe que o Espírito Santo é também chamado do vento. O vento consolador, o vento do Espírito Santo. E você sabe,
O vento não tem morada certa. Ele passa e vai para todos os lugares. Assim são os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Não tem morada certa. Ora estão aqui, ora estão ali, acolá, enfim. Eles são levados pela força do vento, o vento do Espírito Santo. E o vento do Espírito Santo, quando vem, nos move, nos faz voar, livres, de forma que nós decidimos o que devemos e o que não devemos fazer, de acordo, 100% de acordo com a palavra de Deus. E se você quiser receber o vento do Espírito Santo, prepare-se, porque o jejum de Daniel vem aí no dia 20 de setembro. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Vocês ouviram ainda há pouco eu cantando, né? Você vê que perseverança, né? Ah, ser perseverante assim lá na China. Eu acho que a única pessoa que gostaria de me ouvir cantando era a minha falecida mãe. Mas, mesmo assim, eu continuo ali persistente para que nós possamos, de uma forma ou de outra, seja na pregação, seja na canção, passar a fé inteligente para as pessoas. E a fé inteligente diz que aquele que é servo de Deus jamais sucumbirá nas suas tribulações, nos seus problemas, porque o justo jamais passará necessidade. Pois essa é a fé da palavra de Deus, essa é a nossa crença. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nessa emissora, e que Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus.